Fala, pessoal. Esse vídeo aqui não é de notícia, tá? Esse vídeo aqui é aquele vídeo que eu gosto de fazer sempre de reflexão. Após um jogo do Fluminense, de cabeça mais fria, porque o pós-jogo é sempre muito sanguíneo, né? Envolve ali aquele calor do jogo, seja na vitória ou na derrota. E eu queria vir aqui, cara, compartilhar muito sinceramente com vocês a minha preocupação, mas uma preocupação muito grande mesmo, sabe? Eu diria que é uma preocupação parecida com uma preocupação que eu tenho com os meus filhos. Uma preocupação que eu tenho quando eu tenho um ente querido ou uma pessoa que eu gosto, um amigo doente. Eu enxergo o Fluminense hoje um doente, assim. O Fluminense está doente. Não é um doente terminal, mas é um doente com uma doença preocupante e que tem tudo para se agravar num futuro muito próximo. Muito próximo, tá? Eu já percebi, eu venho percebendo ao longo das semanas, ao longo dos dias, que a torcida já começou a abandonar. Você que tá aqui, você que tá ouvindo eu falar agora, você é uma exceção. Você é uma exceção, porque você clicou aqui para saber. Então você ainda está interessado no Fluminense, só que eu não sei até quando. O engajamento de todos os canais está despencando, o sócio do Fluminense está despencando, o público dos jogos do Fluminense cada vez menor, lojas do Fluminense estão fechando aqui no Rio de Janeiro, já foram 2 lojas fechadas e pelo que eu fiquei sabendo, vem mais por aí. Vem mais por aí. O Fluminense, que é o 3º ou 4º clube no Brasil que mais tem lojas oficiais, tá? Fechou a loja de Campo Grande, fechou a loja da Ilha do Governador e pelo que eu soube, tem mais lojas a serem fechadas. Ou seja, as pessoas estão deixando de pagar o sócio, as pessoas estão deixando de ir ao jogo, as pessoas estão deixando de consumir o Fluminense Futebol Clube. Ano passado foi terrível. E a princípio foi um ponto fora da curva. Porque realmente a gente vinha numa crescente muito grande. Conseguimos recuperar com a bênção de João de Deus e porque Deus quis mesmo, porque o Fluminense estava virtualmente rebaixado. E a gente tinha uma expectativa de ter um 2025 melhor. Um 2025 sem sofrimento. Um 2025 de ano de Copa do Mundo de clubes. Né? Eu estava há 48 horas atrás, aproximadamente, nas Laranjeiras, tirando foto com a Copa do Mundo de clubes. Porque aquilo ali é o mais perto que o torcedor vai conseguir estar daquele troféu. Porque eu fico me perguntando, claro que tudo foi feito, galera, com muita vontade de dar certo, né? Eu não sou desses que eu acredito que, quem tá lá, o Mário não é tricolor, não sei, cara, eu fujo dessas narrativas vazias, dessas conversas de boteco. Como é que o cara não é tricolor? A questão não é essa. A questão está se fazendo de tudo para dar certo, mas está dando errado, pô. De novo. De novo. Ontem em campo, contra o time amador, me dá ódio quando eu penso que o Fluminense perdeu para um time composto por amadores. Me dá um ódio tão grande que você não faz ideia. Vamos lá, cara. Eu não vou me exaltar nesse vídeo. Vamos lá. O Fluminense perdeu para uma equipe que não disputaria a 4ª divisão do futebol brasileiro e eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. O time do São José é o adversário mais fraco que o Fluminense enfrentou em 2025. Não tem Bangu, Maricá, Madureira, Boa Vista do Campeonato Carioca que seja pior do que essa equipe do São José. E antes que você venha defender que eu tô exagerando, o que você falou quando a gente ganhou de 5-0 no Maracanã? Que era uma equipe fraquíssima, amadora, 5-0 foi obrigação, não tinha que se exaltar, não é? Então, aí quando é o contrário, André, a altitude não começa. Porque cada vez que você usa uma muletinha da altitude, do gramadinho sintético, você tá apoiando e justificando a incompetência desses caras
que não representam a instituição Fluminense dentro de campo. Você que normaliza uma derrota como ontem, com todo respeito, cara, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu sou somente um torcedor do Fluminense que traz informações pra vocês, conversa, ri, chora. Que alguns me dão a oportunidade de eu representá-los na mídia. Eu não tô aqui pra dizer como você tem que torcer ou deixar de torcer, não. Mas eu acho um pensamento extremamente medíocre e fracassado você normalizar uma derrota merda do Fluminense para uma equipe que não disputaria a 4ª divisão do futebol brasileiro. Tem muito torcedor do Fluminense que tem que rever o seu conceito, cara. Com todo respeito. Com todo respeito. Você falar que a Copa Sul-Americana não é nada e que o Fluminense tem que priorizar para ganhar o brasileiro, você vive em Nárnia. Você não vive no mundo real. O Fluminense não vai ganhar Campeonato Brasileiro. Acorda. A única chance de título que o Fluminense tem no ano é na Copa Sul-Americana. Porque esse time aí, quando trobar com uma equipe de mais garbo e elegância do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, vai ralar. Vai ralar peito. Vai ser eliminado. Porque o time é ruim. O elenco foi mal montado. Foram gastos quase 150 milhões de reais em apostas e em bagres. Em jogadores que jamais poderiam vestir a camisa do Fluminense Futebol Clube. A gente questionava o Mano, a gente questiona o Renato. Por que Lavega não joga? Por que Lescano não joga? Por que Fulaninho não joga? Por quê? Ainda não foi suficiente para você? Tem contratações que não dá para criticar a diretoria. Como a do Hércules, por exemplo. Que era um jogador de mercado, que o Palmeiras queria, que o Flamengo queria. O Fluminense foi lá, deu um balão, contratou o Hércules. Eu não vou ser mau caráter de chegar agora e criticar o Mário pela contratação do Hércules. Foi uma aposta num jogador que era realidade, que, a princípio, deu errado. Deu errado. Agora, eu posso criticar o Mário e a diretoria por contratações, cara, dá pra chamar de bizonhas, constrangedoras, de jogadores como Paulo Baia. O que é aquilo? Mário, o que é o Paulo Baia, Mário? Quem foi o gênio? Sem sacanagem, cara. Eu queria muito saber o nome, sobrenome do cidadão que teve a ideia de ir lá no Goiás buscar o reserva do Goiás da Série B e trazê-lo pro Fluminense num ano de Copa do Mundo. Não é um ano qualquer. É um ano de Copa do Mundo, Mário. Lavega, Lescano. O que é aquilo, mano? Aí vão vir os passadores de pano de gringo. Calma! Você é muito impaciente. Os meninos quase não jogaram. É óbvio que não vai jogar. Mal consegue ficar em pé com a bola nos pés, pô. Ou você não consegue perceber quando o jogador tem talento ou quando não tem? Vai ficar nessa história de adaptação. Porque são sempre os mesmos, tá? São sempre os mesmos que passam pano pra gringo, que falam que não dá pra jogar em altitude porque é um doping esportivo. É só pra gente, né? Palmeiras foi lá semana passada e atropelou o Bolívar. Ah, André, mas o Palmeiras é muito melhor que a gente. Eu não tô falando de qualidade, eu tô falando de atitude. Pra ganhar na altitude tem que ter atitude. Pra você que usa a muleta do fracasso do time reserva, sabe quanto tinha em campo em contratação ontem? Sabe não, né? Mas eu te digo. 85 milhões de reais. Sim. 85 milhões de reais. Em campo ontem. Equipe reserva tinha 85 milhões de reais gastos em contratação. Isso não é suficiente para ganhar de um time que tem uma folha salarial mensal
de R$150 mil. É isso? Até quando, cara, você vai fazer parte disso? Até quando você vai aferir o termômetro, porque eles medem o termômetro da torcida, pro lado que interessa a eles, justificando fracassos, derrotas, com altitude, com gramado sintético, com adaptação para gringo, porque a gente não tem dinheiro. Até quando você vai ficar nesse caminho, cara? É um direito seu, quero deixar claro, tá? Não sou fiscal de torcedor, não. Cada um faz o que quiser. Só não se esqueça. Eles estão de olho em tudo. Inclusive em comentários como o seu. Que vem aqui passar pano e falar que tudo bem, que é um absurdo criar crise por causa de Sul-Americana. Por um acaso o Fluminense tem Sul-Americana? Por um acaso você queria ganhar o Campeonato Carioca, mas não quer ganhar a Sul-Americana? Você quer abrir mão de um título internacional? Você que até 2 anos atrás era Virgem das Américas? Ganhou uma Libertadores, acha que já tem tudo? Quer abrir mão de uma Copa que você não tem? De uma Copa que dá vaga na Libertadores de ano que vem? De uma Copa que dá vaga para você lutar pelo Bi da Recopa e você quer abrir mão? Eu poderia ficar aqui... Tem que tirar o óculos para enxergar. Eu poderia ficar aqui 1h30, 2 horas, 3 horas falando com você, olhando no teu olho sozinho. Mas eu não quero tornar esse vídeo muito chato, cansativo e longo, não. Eu tenho muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui com uma pergunta. Mário, você vai cometer o mesmo erro que você cometeu com o Diniz, com o Renato Gaúcho? É sério isso? Você vai entregar as mãos, você vai entregar as chaves do clube nas mãos de um treinador de novo? Ou você, Mário, compactua com essa irresponsabilidade do Renato de abrir mão de competição, de não viajar com o clube? Cara, isso é um absurdo. Alguém consegue imaginar o Abel Ferreira chegando pra Leila e falando assim, ó, Palmeiras vai jogar lá em Oruro e eu não vou não, tá? Eu vou ficar aqui em São Paulo treinando o time titular, vamos mandar o time reserva, Leila, eu também não vou viajar não. Não vou viajar, você não vai, te manda o auxiliar técnico e manda o Palmeiras pra lá. É impensável isso, né? É impensável, né? Pois é. Por que o Palmeiras não faz e a gente faz? Por que você vai usar a muleta do fracasso de todos os brasileiros na Sul-Americana? Porque sim, nenhum brasileiro venceu nessa rodada da Sul-Americana. Por que você vai se apegar a isso ao invés de se basear em equipes vitoriosas? Porque eu olho pra cima, não olho pra baixo, não. Eu me espelho no melhor. Eu não me contento com a mediocridade. A minha vida, eu luto, trabalho, vivo pra crescer, pra ser cada vez uma pessoa melhor. A minha régua de referência não é o que está embaixo de mim, é o que está em cima. E eu acho que o Fluminense devia pensar exatamente assim. Para encerrar esse vídeo, senão eu fico aqui 20 minutos, meia hora, 1 hora. Nós temos o pior elenco dos últimos anos. Eu me enganei. Eu achei que esse elenco era forte. Eu achei que esse elenco era melhor do que o ano passado. O Fluminense tem o pior elenco dos últimos anos, talvez no ano mais importante da sua história, que é quando ele vai disputar uma Copa do Mundo de Clubes. Você consegue imaginar, daqui a 39 dias, 38 dias, o Fluminense enfrentando o Borussia, com Paulo Baia, Lescano, Lavega, Thiago Santos, Manuel, Vitor Eudes, René, Hércules, Martinelli, no elenco? Nosso centroavante, camisa 9, Everaldo, na Copa do Mundo de Clubes. Se isso não é motivo para você se preocupar, eu não sei mais o que é. Ainda dá tempo de minimizar o estrago. Evitá-lo? Acho tarde demais.